Olá pessoal, vamos fazer então mais um exercício sobre sazonalidade e agora com um padrão um pouco diferente que é importante ser considerado no momento da sua resolução. Então o exercício diz que nós temos valores de 2 anos, temos uma base histórica de 2 anos, de uma demanda mensal de uma fábrica de baterias automotivas. É solicitado que nós estabeleçamos um modelo de previsão a ser usado e a estimativa de vendas para o terceiro ano. Bom, para fazer então a estimativa do modelo, para fazer a determinação do modelo, o ideal é analisar o comportamento dos dados, ver se segue uma tendência média de crescimento, sazonal ou sazonal com tendência. Vindo aqui no Excel, aqui nós temos os dados que estão lá no slide. Vamos fazer aqui o gráfico. Esse é o comportamento. Percebam que não há uma evidência de um comportamento estável, há uma oscilação, né, com picos e ciclos bem claros. E a questão é determinar qual o período de sazonalidade. A ideia é que ele seja anual, né, já que é um ano inteiro, então imaginamos que janeiro comece com a demanda mais baixa, vai aumentando até o meio do ano e depois comece a cair. É isso que está sendo evidenciado. Se a gente fizer um recorte desses períodos, fica um pouquinho mais claro. Vejam, pegando aqui esse momento de pico, mais ou menos aqui, ou um pouquinho antes, nós teríamos o período 7 como período de maior venda no primeiro ano. E nós teríamos, vamos contar aqui, 2, 4, 6, 8, desculpa, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O período 18 do segundo ano, vamos ver se isso está coerente. No período 18, nós vamos ter também uma demanda alta. Não é a demanda mais alta do ciclo, mas lembrem que existem fatores aleatórios que devem ser considerados. Então, aparentemente, trabalhar com um período de sazonalidade de 12, ou seja, 12 meses, é o mais recomendável. E aí nós chegamos a uma situação um pouco diferente do que nós vimos no exercício anterior. Nos dois exercícios que foram feitos, nós tínhamos períodos de sazonalidade ímpares. Então, quando o período é ímpar, o valor central da média móvel centrada é bem evidente. Se eu tenho 3 períodos, é o período 2. Se eu tenho 7 períodos, é o período 4. Se eu tenho 9 períodos, como no caso anterior, é o período 5. É o período que divide exatamente no meio. Fica a mesma quantidade para cima, a mesma quantidade para baixo. Quando nós temos um período par dentro do ciclo de sazonalidade, nós não temos mais esse período central que faz essa divisão. Então, qual seria o procedimento? Vamos lá. Se a gente tentasse usar a mesma abordagem, nós teríamos 12 períodos, não teríamos esse período central, mas se eu tivesse um período 6,5, tá? O 6 não é o período central, nem o 7. Mas se eu tivesse um período de 6,5, que estaria entre o 6 e o 7, entre junho e julho, eu teria a condição de dividir exatamente metade para cima e metade para baixo. Não existe esse período 6,5, mas eu posso usar um artifício, que seria calcular duas médias móveis centradas. Vão ser duas colunas de média móvel centrada. Vamos calcular a primeira, depois a gente calcula a segunda. Na primeira, eu vou fazer um trabalho semelhante. Eu vou pegar o período 6, que eu sei que não é ainda o meio, mas vou calcular a média de todo o período. A média dos 12 aqui, aloquei ao período 6. Essa não vai ser ainda a média centrada do período 6. E vamos copiar até o ponto em que eu não tenha mais dados para o período completo. Vamos ver se é agosto. Não, agosto foi demais, eu tenho que tirar 2 períodos aqui. Vamos tirar o período de julho e o período de agosto. Então, o último período que nós temos dados suficientes para calcular essa média centrada seria o período 6, junho. Tá? E agora o que eu faço? Eu vou fazer algo semelhante,
calculando uma média móvel centrada, que seria a nossa média móvel centrada 2, essa sim vai ser definitiva, considerando agora a média de dois períodos, ou seja, se eu pegar a média de junho com a média de julho, eu vou ter uma média entre eles, é como se fosse o nosso 6,5. Então vamos lá, vou fazer aqui a média desses dois, e essa nova média vai ser considerada a média móvel centrada de julho. Vou fazer então essa cópia até o último período. Veja que nesse último período nós pegamos a média de maio e junho, eu vou considerar essa média como sendo a média alocada ao período de junho. Pronto. Então é essa coluna que vai nos interessar. Essa coluna é da nossa média móvel centrada, cuja média global foi de 339,91. Lembrando aquela situação que eu falei antes, a média móvel centrada existe para retirar a sazonalidade dos dados. Então, se eu marcar esses períodos, inserir um novo gráfico, com uma escala semelhante, essas variações, como nós já conversamos, são devidas a fatores aleatórios, mas se eu usar uma escala semelhante de 0 a 500, nós temos aqui claramente uma situação de estabilidade, ou seja, esse comportamento sazonal com a média centrada foi retirado. Vamos então dar prosseguimento calculando o índice de sazonalidade. Lembrem que seria a divisão entre a demanda real e a média centrada, no caso a 2, que é o nosso parâmetro definitivo em relação à média centrada. Copiando, eu tenho a média centrada para todos os períodos. Percebam que eu vou fazer agora aquela tabela dos índices somente para organizar. Porque, na verdade, nessa situação, nesse exemplo em particular, nós só temos um índice para cada período, começando aqui com julho e vindo até junho. Ou seja, não tem nenhum período que haja uma repetição. Vamos criar a tabela aqui. E vou criar essa tabela para 12 períodos. Período 12. Para facilitar, inclusive, nossa determinação, eu vou dividir aqui em ciclos. Vou colocar no primeiro de 1 a 12, no segundo de 1 a 12. E o terceiro período é o que eu vou fazer a previsão de 1 a 12 também. Então, o índice de sazonalidade do período 1, aqui, janeiro, é 0,7912. Posso copiar até o período 6, como vocês estão vendo aí. E o período 7, eu vou pegar aqui o de julho, 1,32, e vou copiar, agora sim, até dezembro, até o período 12. Tendo os índices de sazonalidade, eu posso agora estabelecer a nossa previsão, sempre multiplicando a média centrada média pelo índice de sazonalidade correspondente. Período 1. Vamos até o período 12, descendo mais 1, janeiro vai dar 0. E aí a gente usa aquele artifício de voltar o período, o índice de sazonalidade para o período 1. E aí eu posso copiar para mais 12 períodos. O primeiro do seguinte vai dar 0, eu venho aqui e ajusto novamente. E aí tenho até o final, até o 12º mês do terceiro ano, as nossas previsões. Essa é a tabela, essa é a coluna com as nossas respostas, e fica no gráfico mais fácil a gente ver se a gente inserir mais uma série, né? Então vamos adicionar a série de previsão, cujos valores estão nessa coluna G até o último mês do terceiro ano. Aqui nós temos o nosso gráfico com o resultado final de nosso trabalho.
Percebam que o azul é a demanda real, o laranja é a demanda prevista. Existem algumas diferenças aqui nos períodos, em decorrência de fatores aleatórios, mas na grande maioria deles nós temos uma convergência muito forte. E a partir do 25º mês nós temos valores somente previstos. Esse seria o comportamento de demanda esperado para o terceiro ano. Algumas variações, lógico, podem ocorrer, devido fundamentalmente a fatores aleatórios, mas o único parâmetro que precisa ser incluído então nesse modelo de previsão para esses dados em questão seria a sazonalidade. Então atentem para essa metodologia, que deve ser utilizada sempre que nós dispusermos apenas de dados pares, em uma quantidade par para o nosso período de sazonalidade. De resto, o procedimento é exatamente o mesmo, e no vídeo seguinte nós vamos ver a forma de cálculo da previsão de demanda quando tanto a sazonalidade quanto a tendência estão presentes nos dados.